Eu vejo muitas vezes o idoso no seu cantinho e a criança, o jovem, com o seu celular, a sua internet, né, em contato com o mundo lá fora, o mundo virtual, e esquecendo de que pertinho dele está alguém que precisa de um aperto de mão, de um afeto, não é, um carinho. O Papa Francisco sempre mostra a todos a importância do cuidar da pessoa idosa. Em vários momentos, ele já pontuou, já identificou que uma sociedade que não valoriza, que não cuida dos seus idosos, ela não pode ser uma boa sociedade. Para falar um pouco a respeito disso, eu converso com o Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, Dom Edson Oriolo, que vai compartilhar com a gente qual que é a realidade lá na Arquidiocese de Belo Horizonte. Dom Edson, seja muito bem-vindo ao nosso especial, a essa conversa, esse bate-papo aqui do Portal A12 para falar um pouco sobre o papel dos leigos na igreja. Tá bom, muito obrigado pela oportunidade. E é sempre uma necessidade a igreja não perder a oportunidade de evangelizar. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, no trabalho específico dos leigos com os idosos que participam, o senhor percebe hoje como que é a troca desse idoso que participa, que está ali a todo momento, junto com o leigo que também acompanha, junto com o padre? Quais que são, digamos assim, os principais tipos de troca que ocorrem na realidade da Arquidiocese? É muito difícil, às vezes, a gente falar que isso existe ou não existe. Como eu falava com você, essas gerações que nós estamos vivenciando hoje, são muitas gerações. A geração que o idoso pensa de uma maneira correta, de uma maneira certa, o idoso pensa 1, 2, 3 e 4. O jovem de hoje pensa 2, 5 e 7. Então, tem essa dificuldade. Então, o importante é que o idoso saiba acolher bem os jovens e os jovens também saibam acolher bem o idoso dentro da sua. Essa integração entre essas gerações é um grande trabalho que nós desenvolvemos. E à luz disso daí é a palavra de Deus, essa palavra que nos questiona, essa palavra que nos interpela, essa palavra que nos chama uma conversão a uma mudança de vida. Dom Edson, a Arquidiocese de Belo Horizonte é uma arquidiocese grande, enorme, uma das maiores do país. É um grande centro, né? Sim, principalmente quando envolve a região metropolitana e tudo mais. Na opinião do senhor, se for possível o senhor fazer uma análise, por exemplo, as urgências do idoso hoje em um grande centro, elas são diferentes das urgências do idoso, por exemplo, de outras realidades, de dioceses com dificuldade de acesso, até mesmo físico, né, do padre chegar em locais mais distantes e tudo mais. A gente, principalmente nesse especial, tem tentado comparar as diferenças, né? O senhor poderia fazer uma análise, comentar sobre isso? Sim, a cidade, ela é um grande desafio. Nós poderemos comparar a cidade como um verdadeiro mosaico. O mosaicista, quando ele vai fazer um mosaico, ele vai pegando aquelas pedras, vai pegando, seja lá o mármore, vai colando, vai pintando e vai mostrando, depois mostra para nós todo aquele mosaico. Assim também a evangelização numa grande cidade é um grande mosaico. Nós temos inúmeros desafios, tanto do deslocamento, a dificuldade do deslocamento, grandes vias, por outro lado, muitas pessoas, então isso às vezes se perde no anonimato. Às vezes determinadas regiões onde que a pessoa, hoje nós estamos fazendo o quê? O que que a gente faz com as pessoas? Nós colocamos às margens da sociedade, por exemplo, um asilo, uma casa de idosos, uma coisa nós colocamos à margem. Então o importante é a gente reintegrar isso daí. E depende da própria realidade. O Papa João
Papa Francisco, na Evangelho Gaudium, ele fala uma expressão muito bonita. A realidade é mais importante do que a ideia. Então nós temos que ter uma ciência do que é a realidade do idoso num grande centro e do idoso numa cidade menor. Vamos imaginar a região que eu sou responsável em Belo Horizonte, que é a região Nossa Senhora da Conceição. Tem determinados lugares que existe facilidade para o idoso, mas tem determinados lugares que não existe tanta facilidade para o deslocamento do idoso. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de acolher, arrumar meios para que nós possamos acolher cada vez mais. E viver, o próprio Papa Francisco fala, esta pastoral do encontro, fazer com que as pessoas se encontram para celebrar o mistério da Eucaristia. Na cidade, por causa de grandes desafios, às vezes o idoso tem dificuldade de participar da celebração de missa dominical. Então, essa pastoral do encontro é fazer com que a palavra de Deus chegue nestas pessoas. Existe um trabalho muito pioneiro que está acontecendo em Belo Horizonte, o trabalho nas vilas e favelas para que a palavra de Deus possa chegar tanto naquela pessoa idosa, que um dia visitando uma favela, mora lá sem saber deslocar, não tinha condições, então não é ela que vai à igreja, mas a igreja também vai até ela. Então esse trabalho que eu fui lá fazer uma visita, conversei tudo, porque ela nunca teria condições de deslocar numa capela próxima à sua residência. Então a igreja também precisa de ir até essas pessoas. É o que o Papa Francisco vem nos ensinando, né? As pessoas antes iam à igreja, agora é a igreja que vai às pessoas, principalmente aos idosos e, por outro lado, não deixando as outras gerações para que possa vivenciar esse mistério que se chama Jesus Cristo, a igreja e o próprio homem. O único lugar que não tem desemprego hoje é na igreja. Então, cada pessoa tem a igreja, a sua paróquia, a sua comunidade para desempenhar um ministério.